minha amiga inventou um namoro falso, com meu irmão. Tudo começou num daqueles domingos preguiçosos em que a gente só quer saber de série e travesseiro, mas a Bianca, minha melhor amiga desde o ensino médio, decidiu me arrastar para um almoço na casa da avó dela, dizendo que ia ser só nós duas, que a comida era divina e que a avó fazia um pudim que valia o rolê. Eu fui na inocência, porque quando a Bianca cisma, ela vira um furacão e ninguém segura. Só que, no caminho, ela soltou uma frase esquisita que acendeu a primeira luz de alerta. Será que o seu irmão vai estar em casa hoje? Eu ri, achando que era piada. Meu irmão, o Lucas, é 2 anos mais velho que a gente, vive viajando a trabalho, e ela nunca demonstrou o menor interesse nele. Aliás, ela mal sabia o sobrenome completo dele até o mês passado. Mas ok, deixei passar. O estranho foi que, no meio do almoço, ela começou a jogar o nome dele na conversa de um jeito muito esquisito. Tipo, ai, sabia que o Lucas adora pudim também? Vocês têm o mesmo gosto. Ou nossa, essa música lembra uma que o Lucas postou nos stories esses dias. E eu ali, com a colher de arroz parada no meio do caminho, pensando, desde quando essa doida tá reparando nos stories do meu irmão? A família dela toda fingindo normalidade, mas até a avó levantou uma sobrancelha. A coisa ficou mais bizarra quando a Bianca, na hora da sobremesa, do nada, disse que estava conhecendo alguém. Todo mundo olhou para ela, porque foi muito aleatório. E aí, com um sorriso de quem tá escondendo fofoca, ela completou: não posso dizer quem é ainda, mas é alguém muito próximo da minha melhor amiga. Oi? Como assim? Eu fiquei sem reação. Mas a ficha ainda não tinha caído. Achei que era alguma brincadeira sem graça, ou que ela ia inventar que estava ficando com algum primo meu só pra rir da minha cara depois. Só que ela estava séria. E ainda piscou pra mim como se eu tivesse entendido o recado. Quando o almoço acabou, ela me puxou num canto e soltou, toda faceira: se prepara, porque eu tenho uma bomba pra te contar. Achei que ela ia me confessar que estava devendo cartão de crédito ou que tinha beijado alguém comprometido. Mas não. Ela virou e disse: eu e o Lucas estamos juntos. Eu gargalhei. Gargalhei tanto que quase engasguei com o resto do pudim. Só que ela não riu. Ela ficou ali, me olhando, com a cara mais lavada desse mundo, segurando meu braço com força e jurando que era verdade. Aí eu percebi, ou ela estava zoando muito bem, ou a loucura tinha batido de vez. Porque meu irmão estava em viagem há 3 semanas. E detalhe, ele nem sabia que a Bianca existia de verdade. Só de vista, quando cruzava com ela em casa. Então por quê, meu Deus, ela estava inventando um relacionamento com ele? Eu cheguei em casa ainda meio rindo, meio em choque, achando que a Bianca estava me trollando e que no dia seguinte ia me mandar um áudio gargalhando, dizendo que era tudo brincadeira. Mas quando eu abri o grupo das amigas, aquele nosso grupo que existe desde o ensino médio, com a Thaís, a Manu, a Carol e a Gabi, levei um susto. A Bianca já tinha mandado lá uma selfie antiga que ela tinha tirado aqui em casa, na sala, com a legenda: na casa do namorado. E o pior, todo mundo respondeu como se fosse verdade. A Gabi mandou: meu Deus, é o irmão da fulana, né? E a Thaís respondeu com uma figurinha escrita: rainha que pegou o crush proibido. Eu travei. Comecei a digitar e apagar umas 17 vezes, tentando achar um jeito educado de dizer: gente, ela tá louca, isso é tudo fantasia. Mas fui interrompida por um áudio da própria Bianca, de 2 minutos e meio, descrevendo, com riqueza de detalhes, como o romance começou. Segundo ela, o Lucas esbarrou com ela no corredor aqui de casa quando veio visitar mamãe, rolou uma tensão no ar, ele elogiou o perfume dela, ela disse que era lavanda, e desde então começaram a trocar mensagens escondido. Quase joguei o celular na parede. Lavanda? A Bianca só usa perfume de baunilha, aquele enjoativo que impregna tudo. E o Lucas? Ele mal conversa com as pessoas da própria família, quanto mais flertar com minha melhor amiga no corredor. E esse negócio de mensagens? O Lucas não segue ela nem no Instagram, ele só posta coisa de trabalho e foto de trilha com legenda tipo conexão com a natureza. Até parece que ele ia ficar de doutor virtual com a Bianca. Só que ninguém quis saber da verdade. A Manu já tinha até perguntado se podia ser madrinha se o namoro virasse casamento. E a Carol comentou: vocês combinam demais, juro. Combinam? Em que mundo? A Bianca odeia acordar cedo. O Lucas é do tipo que corre 5 quilômetros antes das 6 da manhã. Eu até tentei falar com ela em particular. Mandei mensagem perguntando que loucura era essa, que isso podia pegar mal, que era meu irmão, e que ele nem estava sabendo. Mas ela só respondeu com um emoji de coração e outro de zíper na boca.
E no fim da noite, ainda postou no Stories um print de uma playlist no Spotify cheia de músicas românticas, com a legenda "Tem alguém que me entende com o olhar". Detalhe, era a minha playlist. A mesma que ela tinha me pedido semana passada. Nessa hora eu percebi que aquilo estava indo longe demais. Era como se ela tivesse criado um universo paralelo em que meu irmão era apaixonado por ela, e todo mundo estava embarcando nessa novela, menos eu. E se ela começasse a falar isso para minha mãe? Ou pior, se começasse a postar foto antiga dele com legenda de "meu amor"? Eu precisava dar um jeito antes que a mentira virasse verdade na cabeça de mais gente. Só não imaginei que já era tarde demais. No dia seguinte, eu ainda estava tentando apagar o incêndio do grupo das amigas quando recebo uma mensagem da minha mãe. "Filha, a Bianca tá vindo aqui para almoçar com a gente, tá?" Eu gelei. Como assim? A Bianca nem era de frequentar minha casa sem mim. A última vez que ela apareceu sozinha foi em 2019, e ainda assim porque esqueceu um brinco. Liguei na hora, e minha mãe, toda empolgada, disse: "Ué, achei que você sabia." Ela disse que ia passar para ver o Lucas, já que ele voltou de viagem ontem. Eu entrei em pânico. Porque sim, o Lucas tinha chegado da viagem na noite anterior, cansado, com a mochila ainda no sofá, zero sabendo da novela mexicana que estavam encenando com o nome dele. Eu fui correndo para casa, cheguei quase que junto com a Bianca, e já dei de cara com ela entrando, trazendo uma sacola com sobremesa e um presente. Um presente. Ela comprou uma camiseta polo pro Lucas usar quando sair comigo, segundo palavras dela. Minha mãe estava achando tudo lindo. "Sua amiga é um doce, viu? Disse que vocês estão se conhecendo melhor, que ele é discreto, mas que vocês estão felizes." Eu quis me jogar no tapete da sala e desaparecer. Bianca estava fazendo o papel de namorada oficial. Sentou do lado dele no sofá como se fosse o lugar de direito dela. E o Lucas estava com uma cara de que tá acontecendo, mas como ele é meio lerdo para essas situações, ficou quieto. Quando ela entregou o presente, ele até riu, achando que era um mimo de amizade, mas ela fez questão de dizer, em voz alta: "Comprei com muito carinho pro meu amor." Meu amor. A cara do Lucas foi um poema. Ele ficou sem saber se era brincadeira, se tinha esquecido algum momento romântico com ela que ele dormiu no meio ou sei lá o quê. E eu, do lado, só querendo cavar um buraco no chão. A cereja do bolo foi na hora da sobremesa. A Bianca ajudou a servir, se ofereceu para lavar a louça, coisa que ela nunca faz nem na casa dela, e ainda chamou minha mãe de sogrinha sem piscar. Sogrinha. Minha mãe deu uma risadinha sem graça, o Lucas tossiu o suco de riso nervoso, e eu quase derrubei o prato de pavê no colo. Quando ela finalmente foi embora, deixei a porta fechar e virei pro meu irmão. "Você tá namorando e esqueceu de me contar." E ele, com aquela cara de perdido, disse: "Quem é essa menina mesmo?" Eu tive que sentar. Expliquei toda a situação, desde o almoço na casa da avó dela até os stories misteriosos e os áudios no grupo das amigas. O Lucas ficou olhando para a parede por uns segundos e depois falou: "Essa menina é maluca." "Pois é, querido. Só que agora você tá namorando com ela para metade da cidade, e ela já marcou presença como cunhada oficial. E acredite se quiser, no dia seguinte, ela mudou o status no Facebook para em um relacionamento sério com Lucas A. Com a inicial do sobrenome dele. E o pior, teve gente que curtiu e comentou finalmente. A realidade estava derretendo igual sorvete no asfalto. Depois do almoço desastroso, eu passei 2 dias tentando conter os danos. Falei com as meninas do grupo, expliquei que não tinha nada real, que meu irmão nunca sequer ficou com a Bianca, que ele mal conhecia ela direito. Mas ninguém quis me ouvir. Me acusaram de estar com ciúmes e que eu não queria ver a amiga feliz. A Gabi, inclusive, soltou um: "Ai, você tá querendo sabotar o relacionamento dela porque agora ela tem o boy dos sonhos e você tá sozinha." Sozinha? Eu era em estado de choque. A Bianca estava vivendo uma fanfic em tempo real e as pessoas estavam comprando ingresso para assistir. E como se não bastasse, ela começou a aparecer em todos os lugares onde o Lucas ia. Ele foi correr no parque? Lá estava ela, com top de academia, dizendo que adorava começar o dia junto com ele. Ele passou no mercadinho para comprar pão? Ela apareceu atrás dele na fila e falou: "A gente ama esse pãozinho, né, amor?" Eu perguntei pro Lucas se ele estava falando com ela escondido de mim, se tinha alguma coisa que ele não queria me contar, mas ele jurou que não. Disse que chegou até a bloquear o número dela quando ela começou a mandar mensagem perguntando se ele queria nomes masculinos ou femininos para os filhos. E eu não tô exagerando.
Ela realmente mandou um áudio dizendo: sonhei que a gente tinha gêmeos, e que eles tinham seu nariz e minha covinha no queixo. Você prefere nomes curtos ou compostos? Eu ouvia essas coisas e pensava: a moça surtou. E o auge, o ápice, o momento em que eu percebi que a situação tinha saído totalmente do meu controle, foi quando ela organizou um jantar de comemoração de 3 semanas de namoro. Isso mesmo que você leu. 3 semanas. Um jantar. Com velas, entrada, prato principal e lista de convidados. Ela me mandou o convite no WhatsApp com coração e a frase: conto com você, cunhadinha. E marcou no grupo: meninas, vai ser na sexta, 20 horas, no restaurante italiano que a gente ama. Vou usar vermelho. Tema: amor intenso. Espero vocês. Eu fui seca: o Lucas sabe disso? E ela respondeu: claro, tá tudo certo. Ele só tá fingindo surpresa porque é tímido, mas vai amar. Eu queria responder com um gif de pessoa desmaiando. Liguei pro Lucas na hora. Ele ficou mudo. Disse que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo e que já estava ficando com medo. Essa menina me segue até na calçada. Ela apareceu no meu trabalho ontem dizendo que foi levar marmita. A mulher estava fazendo papel de namorada de novela das 6, com entrega de quentinha, selfie com filtro de coração e texto no feed agradecendo a Deus pelo melhor presente da vida dela. O texto, aliás, parecia carta de casamento. Nunca imaginei que aquele almoço na casa da sua irmã mudaria minha vida. A forma como você me olha, como segura minha mão mesmo quando ninguém vê, me dá forças. Te amo, Lucas. E o mais chocante, isso rendeu mais de 200 curtidas. Comentei com uma amiga que achava que ela ia parar quando percebesse que estava passando vergonha. Mas ela estava ganhando seguidores, recebendo DM de gente elogiando o casal, e até convite de uma loja para fazer publi de look de encontro romântico. A mulher estava lucrando com um namoro imaginário. E eu? Eu estava tentando convencer a cidade inteira que meu irmão não estava namorando com a minha melhor amiga. Só que ninguém queria acreditar. A Bianca tinha se tornado uma influencer de relacionamento, com base em pura ficção. Chegou a sexta-feira do famigerado jantar temático de 3 semanas de amor intenso. Por óbvio, o Lucas não apareceu. Eu já tinha avisado que ele não ia, que aquilo era maluquice, que ela estava inventando coisas, mas a Bianca ignorou cada palavra minha. Se arrumou toda, fez escova no salão, passou perfume até no tornozelo e foi pro restaurante com a segurança de uma esposa comemorando bodas de cristal. Mandou no grupo: já tô na nossa mesa, com uma surpresa linda pra ele. Cunhadinha, senta comigo pra filmar tudo? Eu só respondi com um emoji de interrogação. Cheguei lá porque eu precisava conter o circo antes que alguém chamasse a imprensa local, mas fui no modo discreta, de olho arregalado, só para ver com meus próprios olhos até onde ela ia levar essa encenação. A mesa estava toda decorada com pétalas de rosa artificiais, vela aromática acesa. O garçom quase teve uma síncope com medo da mesa pegar fogo. Uma foto do Lucas impressa em papel fotográfico no centro e, juro por tudo, uma caixa de aliança com 2 anéis falsos só para simbolizar a seriedade do que sentimos. Era um teatro digno de Oscar. A cada pessoa que passava, ela dizia: tô esperando meu namorado, ele é tímido mas muito romântico. E os garçons? Já estavam todos comentando entre si, apontando para ela e cochichando. Quando deu 21 horas e o Lucas realmente não apareceu, ela ficou visivelmente nervosa. Começou a disfarçar dizendo que ele devia estar preso no trânsito, que talvez ele tivesse sido surpreendido por ela e estivesse processando a emoção. E eu lá, sentada, tomando água com gás, segurando o riso e a vergonha alheia com as 2 mãos. Foi quando o celular dela apitou e ela olhou com um sorriso vitorioso. Viu? Ele tá vindo, olha aqui. Era uma mensagem. Mas eu bati o olho e vi que o contato era salvo como Lucas Coração Flechado, com uma foto de perfil que claramente ela mesma tinha tirado escondido. A mensagem dizia: tô chegando, amor. Só que eu conhecia o número do meu irmão. E aquele ali não era o dele. Perguntei, na lata, desde quando ele trocou de número. Ela engasgou, gaguejou. Disse que ele tinha outro número mais privado, só entre eles, para manter o namoro discreto. Eu quase engasguei com a água. A mulher criou um chip fictício pro próprio namorado imaginário. E ali, na frente de todo mundo, ela ainda sacou um presentinho, uma caneca com a foto dos 2 juntos, fotos photoshopadas, obviamente, e a frase "você é meu lugar seguro". Eu não aguentei mais. Levantei e falei: Bianca, o Lucas não tá vindo. Ele nunca veio. Ele não é seu namorado, ele não te mandou mensagem,
Ele nem sabia que você existia direito até mês passado. A moça congelou. O garçom parou no meio do salão com o prato de nhoque na mão. Os clientes ao redor baixaram os talheres. E ela, tentando manter a pose, disse: "Você sempre teve inveja da nossa conexão." Aí pronto. A praça pública virou o tribunal. Começou um bate-boca ali mesmo, com ela me acusando de tentar destruir a felicidade dela, dizendo que o Lucas era um homem reservado, que talvez ele tivesse vergonha de assumir em público, e que eu devia parar de interferir na história de amor dos outros. Teve gente que acreditou nela, teve gente que levantou da mesa só para escutar melhor a fofoca, e teve uma senhora que até falou: "Esses romances modernos são todos confusos mesmo." Eu saí do restaurante com a cabeça fervendo, o Lucas me mandando mensagem desesperado querendo saber se ela realmente tinha feito um altar de pétalas e uma caixa de aliança no restaurante, e a cidade inteira começando a tratar a Bianca como a nova celebridade dos amores impossíveis. Ela tinha criado um mito e agora sustentava ele com sangue nos olhos. Depois do surto coletivo no restaurante, eu tinha certeza que ela ia sumir do mapa de vergonha. Pensei que era o fim da palhaçada. Mas a Bianca não era uma simples fã de comédia romântica. Ela era roteirista, diretora e protagonista da própria novela. E mais, era uma atriz dedicada ao papel. No dia seguinte, ela postou no Instagram uma sequência de fotos chorando, com legenda estilo carta aberta: "Quando a inveja tenta destruir o amor só se fortalece." Ontem, vivi uma das noites mais difíceis da minha vida, sendo desacreditada por quem eu mais confiava. Mas eu e o Lucas sabemos da verdade. Sempre soubemos. E ninguém vai apagar isso. E assim, com essa legenda digna de música da Marília Mendonça, ela arrastou o público inteiro para a história. Em menos de 24 horas, ganhou mais de 1.000 novos seguidores, começou a receber comentários de apoio e até marca pequena de maquiagem mandou DM oferecendo parceria para exaltar mulheres fortes. Só que, além de virar mártir de um romance inventado, ela decidiu me transformar em vilã. Postou um story direto, me marcando: "Você, que era minha amiga, escolheu o ciúme. Você preferiu mentir e difamar a gente do que aceitar a nossa felicidade." E lá fui eu, mais uma vez, virar tema de fofoca. As meninas do nosso grupo começaram a me excluir das conversas. A Gabi saiu do privado comigo e voltou a comentar nas postagens da Bianca com corações. A Paula, que era sempre neutra, mandou um áudio atravessado dizendo: "Eu acho que você tá passando dos limites tentando provar que eles não estão juntos." Parece recalque. Recalque. Recalque de quê? De um namoro que só existe na cabeça dela e no feed dela? Eu já não sabia mais se era eu que estava doida ou o mundo inteiro que resolveu viver na terra paralela da Bianca. Para completar, ela começou a forjar prints de conversas com o Lucas. Isso mesmo. Imagens com diálogos que pareciam reais, mas que eram claramente montados num daqueles aplicativos de simular conversa. Num dos prints, ele dizia: "Você é a mulher da minha vida, só tô esperando a poeira baixar pra gente assumir." E ela ainda teve a audácia de postar com a legenda: "Mesmo com tudo isso, ele me acalma com essas palavras. Obrigada por não desistir da gente." O Lucas, quando viu isso, quase teve um piripaque. Me ligou revoltado, disse que ia abrir um boletim de ocorrência, que estava começando a temer pela própria segurança, porque ela apareceu na portaria do prédio dele com uma caixa de bombom, dizendo que queria só olhar no olho dele. E o pior, o porteiro deixou subir. Quando ele abriu a porta, deu de cara com ela, de vestido, toda arrumada, segurando um álbum de fotos, deles dois. Sim, ela mandou fazer um álbum com fotos editadas, como se fosse de casal real. A mulher era nível psicose avançada. Ele, sem saber o que fazer, pediu que ela saísse, tentou manter a calma, mas ela surtou, chorou, ajoelhou e gritou no corredor: "Por que você tá deixando sua irmã destruir o nosso amor?" Isso num prédio de família. As vizinhas abriram a porta achando que era gravação de novela. Uma delas até soltou: "Filho, traz a pipoca que o barraco começou." No meio dessa situação toda, meu irmão teve que chamar o síndico, pedir as imagens da câmera de segurança e, finalmente, deu entrada numa medida protetiva. E ainda assim, no Instagram, ela apareceu no dia seguinte de óculos escuros, dizendo: "Passei por mais uma situação muito traumática. Mas sigo firme. Porque o amor verdadeiro enfrenta tudo, até a negação." E todo mundo, apoiando. Eu, virando o anticristo da história. Até parente distante me mandou mensagem perguntando se eu não estava sendo radical demais. A mulher estava literalmente perseguindo meu irmão e era eu que estava sendo cancelada.
Essa fanfic dela saiu da categoria comédia romântica e foi direto para suspense psicológico. A última gota foi quando a Bianca, mesmo com a medida protetiva em andamento, apareceu na frente do trabalho do Lucas vestida de noiva. Sim, você leu certo. Vestida de noiva, com um buquê de flor artificial na mão e uma faixa escrita Amor além da razão. A mulher teve a coragem de levar isso para um nível que nem novela mexicana dos anos 90 ousou explorar. Ela ficou na porta da empresa, dizendo que ia esperar ele sair para fazer uma surpresa digna do nosso amor. Os colegas dele, que já estavam por dentro da história, ficaram filmando de longe, alguns com pena, outros rindo com vergonha alheia. O vídeo, claro, caiu na internet. E aí, meu bem, foi ladeira abaixo. O vídeo viralizou no TikTok com o título A Mulher que Criou um Namoro com o Próprio Cunhado e foi abandonada no altar fake. Mais de 300 mil visualizações em 2 dias. Gente do Brasil inteiro começou a comentar, fazer dublagem do vídeo, recriar a cena da Bianca segurando o buquê com cara de choro, soltando a clássica frase: a gente se ama, só que ele tem medo de sentir. Virou um meme. Até página de fofoca de celebridade compartilhou, dizendo que a novela da vida real superou qualquer ficção da Netflix. Ela virou chacota nacional. A galera começou a fuçar o perfil dela, encontrar contradições, comparar datas dos prints com as roupas que o Lucas usava em stories antigos e começou a cair a ficha geral. As curtidas sumiram. Os seguidores começaram a comentar: amiga, se cuida, isso já virou caso de terapia, você tá precisando de ajuda e não de like. Até a parceria com a marca de maquiagem foi cancelada. A empresa soltou nota dizendo que não compactua com situações de instabilidade emocional exposta de forma irresponsável. E ela sumiu. Desapareceu das redes, excluiu o Instagram, saiu do grupo do WhatsApp e por semanas ninguém ouviu falar dela. Nem a Gabi, que era a última defensora, conseguiu contato. Um mês depois, soubemos por terceiros que ela tinha ido morar com uma tia em outra cidade para recomeçar. Mas, claro, mesmo de longe, a fama dela ficou. O povo da nossa cidade não esquece fácil. Ela virou referência. Qualquer pessoa que força demais a barra para um contatinho já ganha o apelido de Bianca. Se alguém inventa uma história mirabolante, o povo já fala: "Ih, tá fazendo a Bianca". Meu irmão, coitado, ficou traumatizado. Vive bloqueando gente aleatória, desconfia até de mensagem de colega de trabalho. E eu? Demorei para limpar meu nome no grupo. Só depois de todos os vídeos e prints caírem na rede que começaram a me pedir desculpas. A Gabi, inclusive, apareceu com aquele discurso clássico: amiga, eu fui manipulada também, você me conhece. E eu respondi: não. Só deixei ela no vácuo mesmo. Cansei de ser boazinha com quem não pensou 2 vezes antes de me transformar em vilã. Hoje em dia, dou risada, mas no fundo ainda me impressiona a capacidade que certas pessoas têm de acreditar nas próprias mentiras. A Bianca não teve um namoro. Ela teve uma obra completa, com narrativa, clímax, reviravolta e tragédia final. E mesmo com tudo desmoronando, ela segurou o buquê até o último segundo. Literalmente. A moral da história? Se a pessoa começa a se apaixonar pelo seu irmão, mas você nunca viu eles conversarem, corre. E se ela aparece no seu aniversário com uma camisa estampada com a cara dele, corre mais rápido ainda. Porque tem gente que não vive a realidade, cria uma paralela. E quando você tenta abrir os olhos dela, ela te transforma no vilão da novela. Bianca, se você estiver lendo isso do exílio emocional em que se enfiou, por favor, não inventa que namorou o padeiro agora. A cidade precisa de um descanso. Se inscreve e ativa o sininho para mais.